Fala torcida palestrina, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos às últimas do Verdão. Antes, se é novo aqui, já se inscreva e nos ajude deixando seu like. Corinthians ou Palmeiras? Quem vencerá o derby deste domingo? Olá, estamos juntos mais uma vez. O final de semana promete jogaço aqui em São Paulo, clássico importante, história secular. Corinthians de braços abertos recebe o Palmeiras na Arena, na zona leste da cidade de São Paulo, e você vai acompanhar tudo isso pela Jovem Pan, pela nossa AM 620, pela nossa FM 100,9, a nossa Jovem FM 76,7, as nossas afiliadas, plataformas, pelo Panflix, não esqueça, baixe o aplicativo, tá tudo lá, tudo aquilo que o Grupo Jovem Pan produz, você encontra no Panflix. E o nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, caminhando rumo a 5 milhões de inscritos. Falando tudo isso, eu estou dando ainda uma importância maior para esse clássico. Corinthians e Palmeiras. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre várias equipes e tal, e pintou essa história do clássico que você vai acompanhar neste domingo às 4 da tarde. Bruno, o que vai acontecer? É o Palmeiras do professor Abel Ferreira, o time a ser batido, o técnico a ser vencido lá em Itaquera. Diga, Bruno. Bom, o Palmeiras, para mim, é bem favorito para o jogo, não só por esse ano, pelos últimos anos. Nos clássicos aqui em São Paulo, tem alguns que o mando de campo tem pesado. São Paulo e Corinthians, por exemplo. O Corinthians tem muita dificuldade no Morumbi e o São Paulo tem muita dificuldade em Itaquera. O São Paulo ainda não venceu em Itaquera. E o Corinthians, nesse ano, quebrou um tabu de alguns anos que ele não vencia no Morumbi, mas já perdeu de novo na Copa do Brasil, ganhou no Campeonato Paulista. Então, o São Paulo e Corinthians, o mando de campo tem pesado. Palmeiras e Corinthians não tem pesado tanto. O Corinthians já conseguiu algumas vitórias lá no estádio do Palmeiras, o Palmeiras também em Itaquera, e nos últimos anos o Palmeiras tem conseguido vencer o Corinthians em casa e fora. O Palmeiras tem levado uma grande vantagem nos confrontos recentes contra o Corinthians, e para esse confronto não está muito diferente do histórico mais recente, não. O Palmeiras chega bem melhor que o Corinthians. O Corinthians conseguiu uma classificação na Copa Sul-Americana, mas fez uma partida muito ruim na Argentina, está em situação difícil no Brasileiro. Então, para mim, o Palmeiras é o favorito. Não descarto o Palmeiras ainda da luta pelo título do Brasileiro. Botafogo também tem um clássico contra o Flamengo. Então, para mim, o Palmeiras é amplamente favorito para o jogo mesmo em Itaquera. Claro, há uma distância no que eu vou falar. O Estudiantes também era favorito para valer, pela ineficiência atual vivida pelo Corinthians no campo técnico, e o Corinthians saiu classificado. Com as calças na mão, é verdade, mas saiu classificado. Então, diante disso, o Corinthians está num aperto tão grande. O técnico penduradíssimo. Todo dia se anuncia aí que tem um técnico no aquecimento para substituir o professor Vanderlei Luxemburgo. A coisa não está prosperando. Não tanto pelos resultados, porque aquele negócio, aos trancos e barrancos, vai ficando vivo aí nas competições, e até no Campeonato Brasileiro é aquele temor de rebaixamento, não me parece que vai acontecer. Mas vai ficar numa situação, digamos assim, muito desconfortável no Campeonato Brasileiro. E vai jogar em casa. Os jogadores têm que mostrar serviço. Esse último jogo que o Bruno trouxe para a mesa agora foi um negócio desastroso, né? O time não jogou absolutamente nada, tomou um sufoco o tempo todo, 30 finalizações do adversário, 6 no total, 6 bolas na trave. Foi um salseiro, foi uma pindaíba o Corinthians. E agora, horas depois, enfrenta um arquirrival. É o momento de você colocar a cabeça para fora. Porque se fosse enfrentar o Nogueirópolis, não tem grande coisa, mas essa imagem péssima que o Corinthians deixou tem a oportunidade de dar pelo menos uma complicada na vida do professor Abel Ferreira e do Palmeiras. Por isso que eu coloco a possibilidade de a gente assistir alguma coisa diferente. Agora, eu não serei maluco nesse instante de falar que não, o favorito é o Corinthians. Não é verdade. O favorito é o Palmeiras. Mas eu não sei não, a gente tem visto tanta coisa nos últimos tempos e o Corinthians tem ressurgido em alguns momentos quando se acha que não vai acontecer, não tem mais jeito. Tivemos um exemplo recente, né, nessa semana lá na Argentina. Mas para você, nada disso que eu falei tocou no seu coração, né, Bruno? Você acha que vai dar Palmeiras e fim de papo? Eu acho que sim, que vai dar Palmeiras, mas é o fato que é uma oportunidade que o Corinthians tem de tentar melhorar a sua vida. Se ele ganha o jogo do Palmeiras, né, o Palmeiras é um dos times mais vencedores do país nos últimos anos,
ele é uma vitória importante, é uma vitória que pode mudar alguma coisa no Corinthians, pode deixar o ambiente mais tranquilo, melhora, claro, a situação no Campeonato Brasileiro, mas é difícil, não consigo ver o Corinthians jogando, competindo contra o Palmeiras num nível mais alto. O Corinthians ele tem jogado mal, né? Não é só uma questão do resultado, os jogos do Corinthians são bem ruins. Palmeiras é um time que consegue se impor, o Palmeiras é um time que às vezes você fala, não, o Palmeiras não está jogando tão bem, mas para ganhar do Palmeiras é duro, é difícil, o Palmeiras perde muito pouco, então há um favoritismo claro. O futebol não é impossível o Corinthians chegar e ganhar. Tem jogo, vai ter o jogo, são dois times grandes, mas hoje o Palmeiras chega muito mais forte que o Corinthians, há uma diferença grande entre as equipes. O Corinthians garantiu prosseguir na Sul-Americana. Sim. Né? E aí vai para uma fase mais importante da Sul-Americana. Esse fato, Bruno, na sua opinião, é uma pergunta, impede qualquer ideia de demissão do Vanderlei Luxemburgo se ele tomar uma cacetada duríssima nesse clássico contra o Palmeiras? É goleado pelo Palmeiras dentro de Itaquera. Pelo fato de estar classificado para a Sul-Americana, ainda assim, a coisa vai continuar lá para o Luxemburgo, ou você acha que esse clássico tem força para derrubar o treinador? Eu acho que se for uma goleada é complicado. Se for uma derrota normal, 1-0, 2-1, eu acho que não, acho que aí ele vai seguir. Mas uma goleada acho que teria um peso muito grande nessa avaliação, até porque o Corinthians passou, mas fez um jogo bem ruim na Argentina, perdeu o jogo, né, nos 90 minutos, ganhou nos pênaltis e jogou mal. Então se toma um baile do Palmeiras, eu não tenho essa certeza não de que vai seguir, mas eu imagino que a intenção da diretoria seja não trocar agora, porque já trocou bastante, né? O Corinthians já trocou de técnico muitas vezes no ano, então imagino que a ideia deles seja tentar manter até onde der. Isso, eu também concordo, só um atropelamento daqueles que será comentado pelo país, aí o professor vai embora. Mas se for uma derrota aceitável para um time que comprovadamente é melhor, vai ficar aquele hematoma, mas ele vai prosseguir porque está vivo na competição sul-americana. Bruno, um abração para você. Abraço, Vanderlei. Para você também, tudo isso que nós falamos aqui, você vai acompanhar nesse final de semana, a rodada toda, mas com destaque para esse grande clássico com toda a equipe de Esportes Tapan. E quando o clássico terminar, nós teremos, no final da rodada, mais uma edição do Canelada com o Asmar e com toda a nossa tropa. Até a próxima.